Olá, turma, tudo na paz? Perfeito, né? Então, o que nós vamos fazer nessa aula, né? É continuar a nossa aplicação de tarefas e hoje a gente vai fazer aqui algumas etapas, né? Para deixar a gente mais acostumado com a parte de decoração, né? De CSS, né? Para fazer a estilização da nossa aplicação. A nossa aplicação tá assim, né? A gente trabalhou com rotas, né? Na aula passada e tudo. E hoje a gente vai ver a parte de aparência, né? Tentar fazer aqui essa parte superior aqui da nossa aplicação para ver como fica, perfeito? E outra coisa que a gente vai aos poucos nos acostumando, que a gente vai ficando mais acostumado e aos poucos vai pegando a prática, é com o uso de componentes, né? Componentização. Então a gente está vendo aqui a nossa página index e a gente já vai começar aqui por ela, né? Fazendo umas coisas aqui interessantes, tá? A primeira delas é que observem que eu criei aqui uma div container, né? Essa div container ela serve para mim para que eu possa ter um caixote maior assim, né? E assim a minha aplicação inteira está sob o meu controle do ponto de vista de largura de página e essas coisas. E dentro eu criei três segmentos, né? O header, que vai ser a parte superior aqui da nossa aplicação, o main, que geralmente na página também tem só um main, vai ser o miolo aqui da nossa página, a parte central, e o footer, que é rodapé, que vai ser uma partezinha embaixo, não é obrigatório que a gente tenha uma situação como essa, certo? De um footer. Beleza, então vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui no CSS. Vocês já perceberam que quando a gente criou o nosso projeto, ele já trouxe aqui uma série de CSS, né? Esse index CSS, esse app CSS, observem que para que eles funcionem, basta que eles estejam importados aqui. Então você dá um import no nome do arquivo, tal qual ele está aqui, beleza? O diretório desse ponto barra é porque significa que está no meu mesmo diretório, tá? Você que está vendo esse vídeo aqui no YouTube, está vendo esse excesso de explicação de pequenas coisas, é porque são bebezinhos aqui os alunos e tal, e a gente está tendo nosso primeiro contato com o React, é assim mesmo, tá? Pois vamos lá então. Então, eu vou apagar aqui as coisas que não me interessam, esse aqui foi código gerado lá pelo próprio CSS e acho que nada disso aqui eu vou usar. Deixa eu apagar para ver se dá algum efeito aqui na nossa página. Ele está com o reload aqui ativado, né? Observe que daqui a aplicação está rodando, né? Se você aí no seu computador, eu pressiono aqui o Ctrl e a crase, né, para aparecer e sumir o terminal, mas ele está executando aqui normalmente. Certo? Vamos fazer logo aqui um pouquinho de reset, né? O reset é quando a gente quer tirar aqui algumas propriedades padrão do nosso CSS entre navegadores para não dar muito problema. O que eu costumo fazer é resetar as margens, né, para todo e qualquer componente não ter uma margem padrão. E do model box, né, a gente bota border box na propriedade box sizing também, que é um reset que a gente faz. Tem uma série de propriedades que a gente utiliza. O texto decoration eu vou botar não, que é para os links não ficarem sublinhados. Lembra lá daquela parada? Muito bem. Deixa eu continuar. Eu vou botar aqui uma propriedadezinha no body só para que a gente tenha aqui um determinado destaque. Então eu vou botar um fundo aqui quase branco, só que não é branco, totalmente branco. CCADF. Isso aqui, olha, já mudou aqui, perfeito? Muito bem. E vamos cuidar aqui das nossas três áreas, né? Das nossas três áreas, que é o header, o main e o footer. Só que antes eu pego e vou dar uma olhada aqui no meu container. Observem que a nossa página está assim. Deixa eu colapsar aqui, se ficar melhor para vocês. A gente está com a tela um pouco maior hoje, aqui tem mais espaço. Então, nós temos a div container. Observe que no React, a propriedade class lá do HTML é chamada de class name. Tem alguns pequenos detalhes entre o HTML padrão e o JSX, que é o HTML aqui do React. Certo? Então, tem o container e dentro do container nós temos um header, a main e o footer, não é isso? Aqui, para que eu faça o seletor de componentes nativos lá do próprio HTML, eu não boto aqui o ponto. O ponto é quando é uma classe. Aqui é o próprio elemento. Então, eu vou ter header e vou ter main. Observe, eu estou fazendo bem devagarinho aqui para gente. E vou ter o footer. Então, eu já tenho aqui os 4 seletores para que eu possa fazer a decoração adequada
aqui da nossa página, né? Da nossa página inicial. Perfeito. Então, aqui eu vou fazer, vamos utilizar flex, né? Eu vou fazer um flex e botar do tipo pilha aqui, né? Fazer do tipo coluna. Então, a cada novo elemento que aparecer dentro do container, ele vai ficar empilhado um no outro de cima para baixo, né? Então, o header vai ocupar uma linha inteira, abaixo dele o main, abaixo dele o footer, certo? Então, para ser flex, vocês lembram lá das nossas aulas de CSS Flex, eu boto display flex, né? Display flex, perfeito. E digo qual é a direção que eu quero. A direção row significa que cada novo elemento vai aparecendo um ao lado do outro. E a flex direction column significa que um vai aparecer abaixo do outro. Se eu botar aqui row, olha o que vai acontecer lá na nossa página. Os elementos, ó, aqui do lado direito. Os elementos ficaram, ó, esse aqui foi o header. Observe que no nosso header a gente tem a app tarefas, né? Eu vou até juntar ele aqui, ó. App tarefas, nós temos a barra de navegação. Beleza, isso aqui ficou o header. O main tem minhas tarefas, né? Porque vem lá do nosso componente rotas. E o footer ficou ali. Não é o que a gente quer de fato empilhado, né? Então eu boto column, beleza? Column, já ficou assim. Beleza. Deixa eu avançar aqui mais. Eu vou dizer aqui também que a, que a nossa largura da página, né, ela pode ser 100%, né? Você pode até ocupar 100% da página, não tem nenhum problema. Mas, por outro lado, se essa página for muito grande, porque na verdade eu estou querendo que ele fique com um aspecto de um app, né? Então vai ter no máximo 30 rem. Não sei se você lembra do rem. O rend significa que é uma unidade de medida relativa ao tamanho da fonte da página, né? Que é mais ou menos 16 pixels, né? Então o rend ele é mais adequado quando a gente quer fazer que as coisas fiquem sempre proporcionais, vamos dizer assim. Beleza? Aí eu vou botar um margem zero alto, que ele vai dar algum aspecto aqui pra gente de alguma coisa. Quando eu botei aqui o margem zero alto, aí vocês já perceberam que já mudou aqui bastante algumas coisas. Deixa eu botar só um background aqui para que vocês possam perceber o que a gente está fazendo. Botar um right, observe. Então a nossa aplicação está daquele tamanho ali. Então ela está com no máximo 30 rem de largura, né? Se eu ajustar ali, ela pode ir diminuindo também, para que tudo fique legal, certo? Para que a minha aplicação ocupe o total, né, a altura inteira aqui da página, a gente utiliza a propriedade height. E aqui no height, a gente pode botar o valor que desejar, tipo 200 pixels, né? Ele vai crescendo, tá? Mas nós temos as medidas relativas à própria view da tela lá, né? A área de visualização. Então eu posso botar para que ele fique 100% VH, né? A altura da visualização. E ele vai ocupar tudo 100%. Tá? Você poderia botar um pouco menos aqui, se achar adequado, para 80. Ele ia ficar desse jeito. Você pode botar aqui um margem top. Então você pode brincar à vontade aqui para a margem top de um rem. Deixa eu ver aqui se deu certo. Ele não vai, tá na cor branca, ele não vai fazer muita coisa diferente, né? Eu teria que botar um top. Mas enfim, é isso que tá aqui pra gente, tudo bem? E agora eu tenho que pegar e fazer as divisões aqui de cada uma das nossas áreas. Só um background aqui, amarelo no header, tá vendo? E vou botar também um amarelo aqui no footer, só para que vocês possam perceber. A aula pode ficar um pouco maiorzinha assim no começo, mas depois eu dou uma acelerada, que é importante que nesse começo vocês compreendam, né? Quando a gente tem um container flex, observe que é flex, esses três carinhas são filhos desse container. Para eu saber a proporção que cada um deles vai pegar, eu posso utilizar a propriedade flex, certo? Então, se eu pôr aqui flex 3, e nesse aqui eu vou botar flex 6. Observem o que vai acontecer, né? Então ele vai pegar a propriedade restante, né, que está disponível, o que tem disponível ali para a gente, e vai distribuir igualmente. Essa propriedade flex, ela faz isso, né? Então, como o footer aqui, deixa eu botar aqui uma altura aqui no footer, para a gente ficar sabendo. O footer eu não vou dar uma proporção aqui para ele, eu vou dar um tamanho mesmo fixo de altura, né? Então a altura dele vai ser 1.5 rem, beleza? Botei aqui o footer rem, deixa eu aproveitar e decorar logo ele aqui. Eu vou botar aquele texto que eu preciso fazer. Só fazer um ajuste aqui no tamanho da fonte, né? Font size eu vou botar aqui um 0.7 rem.
Isso, para ficar pequenininho mesmo. Se eu quiser alinhar esse texto, a forma mais simples de alinhar qualquer coisa aqui agora no CSS é por meio do flex, viu, gente? Ó, display flex. E aí eu vou boto Justify Content Center e o Align Item Center. Align Item Center. E ele vai sempre alinhar bonitinho, olha. Ficou alinhadinho ali. Perfeito? Muito bem. Então o footer está com uma altura específica. E o restante da página inteira eu distribuo proporcionalmente. Na proporção 6:3, eu posso botar a proporção 6:2, ó, observe. Então é uma distribuição proporcional, né? Normal, não tem nenhuma diferença. Se pôr aqui 5:2, se eu botar valores iguais, 5:5, 1:1, qualquer outro valor significa que ele vai distribuir igualmente, tá? Então eu acho Flex muito legal, assim, né? Quem quiser se tornar um desenvolvedor front-end vai ver que é muito interessante mesmo tudo isso, tá? Perfeito, por enquanto é isso. Aqui no nosso main eu vou fazer o seguinte, aqui no main eu vou só botar aqui um position relative, porque eu estou pretendendo colocar um botão flutuante aqui. E esse botão flutuante eu vou botar ele com a propriedade fixed ou absolute. Eu vou dar uma olhada lá, acho que é fixed. Lembra aquele botãozinho de ação aqui no canto inferior? Ele vai ficar legal. E para que a gente possa ter esse posicionamento manual, a gente precisa que o container, ou seja, a parte onde ele está, seja do tipo position relative. Tranquilo, pessoas? Deixa eu dar uma olhada para ver se no container eu preciso fazer algo mais aqui. Aqui no nosso header. Vamos cuidar do header. Nessa aula de hoje a gente vai fazer só o header, porque CSS de fato dá bastante trabalho, certo? A primeira coisa que eu vou fazer aqui no header é procurar uma imagem para a gente botar aqui no nosso background. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu app. Aqui no meu app eu não vou ter mais essa navegação, porque a navegação para uma nova tarefa eu vou fazer ela por meio de um botão, né? Então não vai ter aquele conteúdo ali, não. Vai ter somente isso mesmo, tá? Então deixa eu pegar aqui uma imagem para a gente. Deixa eu pegar aqui uma imagem e botar aqui no nosso... Quando a gente vai trabalhar com imagem, é bom que vocês vão aprender. Aqui dentro do SRC, a gente cria uma pasta, né? O comum da comunidade é criar uma pasta chamada Assets, e dentro você organiza nos conteúdos. Então as imagens eu vou botar dentro de um diretório Image, IMG ou Image, você pode escolher o nome que desejar, que dá sempre certo. E vou colar essa imagem, arrastar uma imagem que eu tenho aqui. Beleza, essa imagem aqui de 7 cidades, eu quero pôr ela aqui nesse fundo, certo? Nesse nosso fundo aqui. Deixa eu botar para cá. Fecha isso. E vamos aqui no CSS. Quando a gente quer colocar alguma coisa assim no background, né, uma imagem, não é tão difícil, certo? Não é tão difícil. Então, nós temos uma série de propriedades, ó, tem até uma já certinha aqui chamada background image, onde a gente especifica via URL onde que essa imagem está. Você pode pegar essa imagem da internet ou pode pegar do seu próprio diretório. Então, aqui no nosso caso, eu vou pegar direto aqui do nosso diretório, eu vou botar header image, barra, ele já observa que ele já vai trazendo aqui pra gente, né? E eu salvei aqui e observa que ele carregou a imagem lá, né? Mas o que foi que aconteceu, né? A imagem não apareceu porque a imagem é muito grande, né, para aquela região. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um background position center para ver se já melhora alguma coisa. Ó, já deu uma melhorada, está no centro da imagem, mas eu quero que ela dê uma encaixada ali na área onde ela foi colocada. Então eu vou utilizar aqui uma propriedade chamada size. Deixa eu ver, size, e eu vou botar o valor cover, acho que resolve pra gente. E pronto, beleza. Tá aqui, então a nossa imagem ficou legal, tá tudo bonitinho aqui. Dentro do nosso header, eu estou pretendendo fazer o seguinte aqui, viu, gente? Eu quero dividir ele em duas partes, né? Do lado esquerdo eu quero botar apenas o nome da aplicação, que é a app tarefas, e do lado direito eu vou botar assim, quantidade de tarefas cadastradas, né, ou abertas, e quantidade de tarefas concluídas, algo do tipo assim. Então eu vou dividir logo ele aqui no display flex também, já vou dizer que ele vai ser flex, e o flex direction dele vai ser o padrão, que é o row, mas eu vou até botar explicitamente aqui que ele vai ser do tipo row. Perfeito? Tudo tranquilo. Acho que por enquanto no app CSS, observe que o app CSS
ele é simplesmente importado aqui, ó, dentro do nosso app.txt, então ele está sendo aplicado a esse HTML aqui normalmente. Tranquilo? Na próxima aula, o que a gente vai fazer aqui no próximo vídeo, estou dando 15 minutos, é fazer exatamente esse lado esquerdo e o lado direito aqui do cabeçalho, para ver se fica mais bonitinho aqui um pouquinho. Tá bom? Até o próximo vídeo.